Prezados alunos, eu queria agradecer a vocês a paciência, né? De, infelizmente hoje não teremos uma aula presencial, será uma aula gravada. A paciência por entender que esse momento exige esforço de todos nós. Nossa aula de fundamentos históricos do direito e na história nós já tivemos outros episódios de pandemias que assolaram a humanidade. Na ocasião não havia tanta evolução da ciência médica e muitas vítimas pereceram, né? Mas hoje nós, graças a Deus, temos aí a possibilidade de ter consciência de que ficar em casa nesse momento não nos expõe a um contato com o vírus, também não expõe que a gente possa transmiti-lo a outros, e é importante que nesse momento cada um faça a sua parte. Então quero agradecer a paciência de vocês, de ter este momento, essa aula gravada, que caso vocês tenham qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês me enviam um e-mail e aí a gente vai respondendo as dúvidas por e-mail para que a gente possa construir aí conjuntamente este conhecimento. Espero que em breve possamos retomar as aulas presenciais e aí essa troca que beneficia tanto vocês recebendo conteúdo do professor, quanto também o professor dessa interação com o aluno que nós aprendemos bastante. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa unidade 1, a seção 1.4, e vamos tratar do direito ibérico, direito medieval e um pouquinho sobre a Idade Média. É importante que a nossa matéria ela trata especificamente dos fundamentos históricos do direito. Então, desde a primeira aula nós estamos falando que o direito que temos na atualidade, ele revisita um pouquinho a história. E muitas coisas que hoje nós temos em nosso direito, na verdade é uma reminiscência do que já existia lá no passado e que foi evoluindo, muitas vezes involuindo, muitas vezes os direitos que temos hoje são reflexos do que temos no passado, outras vezes o direito do passado ele é mais avançado do que o nosso direito atual. Então tudo isso serve para que a gente possa ter aí um arcabouço histórico para compreender o que é o direito que vivemos hoje e quais são esses fundamentos dele ao longo da história. Então, nesta aula, nós vamos praticamente passar por um momento histórico que é o fim do Império Romano. Tá? Não vamos falar de direito romano nesta aula, teremos uma unidade própria para isso, mas a intenção de hoje é que vocês possam entender como que, após o fim do Império Romano, o direito passa a ter algumas influências de povos bárbaros, e esses povos bárbaros se organizando, você vai passar a ter a constituição de novas formas políticas de governo e, em suma, resumindo o que será o conteúdo dessa unidade, nós vamos entender um pouco de como o direito se comportou na Idade Média. Então, o nosso contexto histórico, já dito, é o fim do Império Romano e o começo da Idade Média. Tá? A Idade Média ela se caracteriza principalmente por invasões, fim do Império Romano. O fim do Império Romano se deu por invasões de povos bárbaros, né, povos que habitavam geograficamente o que se chamava Germânia antigamente, que hoje podemos situar ali a Alemanha, Bélgica, Holanda, países que formavam então a antiga Germânia, e esses países migraram, né, combatendo Roma, e as conquistas germânicas, as conquistas dos bárbaros, impôs aí uma nova
o fim de uma ordem jurídica e política que é o Império Romano e o começo de outros poderes governando a sociedade europeia. Então nós vamos ter uma ascensão muito grande neste momento do direito canônico, nós vamos ter nesse momento aí uma forte influência do clero, você vai ter aí a criação de pequenas cidades-estado que relembram um pouquinho das cidades-estados da Grécia, que são os feudos. Nós vamos falar sobre feudalismo, nós vamos falar sobre a evolução de um pensamento baseado num contrato de vassalagem. Então, o objetivo dessa aula de hoje é que nós possamos sintetizar. Essa é uma aula gravada, então não existe tanta interação, mas que a gente possa resumir alguns pontos sobre este período histórico para que vocês realmente possam se situar e aí a partir daí a gente começar a compreender o direito neste período histórico e o sistema jurídico político dualista que se inseriu nestes povos da Europa, nessa situação que vai do século V aproximadamente ao século XV, ou seja, são 1000 anos, né, de existência da Idade Média. E na Idade Média nós vamos verificar uma grande mudança nas concepções do direito e também a manutenção de um direito que foi constituído ao longo do Império Romano, que durou também cerca de 1000 anos, né? Então, é um período histórico grande, né? Período de muitas muitas mutações de povos, porém uma evolução lenta, muito lenta, devido a que nesse período histórico a grande influência do clero fez com que se concentrasse poder e não se deixou que esses povos, ao longo desses 1000 anos de história, pudessem ter as suas revoluções para ter novas modificações no sistema jurídico político. Então, essa é uma breve introdução. Então, nós vamos começar nossa aula falando sobre este período conhecido como Idade Média.